Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast na Mesa. Esse podcast que tem sido uma bênção, que nós temos sempre aqui com um banquete maravilhoso servido nessa mesa, que é um pãozinho, que é um maná que vem dos céus para a nossa vida. E eu creio que hoje o tema é forte, vai falar muito com a gente. E então eu já falo para você, se ajeita aí, aperte os cintos, que o negócio hoje vai pegar. Prepara aí tua caneca e vamos brindar com a gente. Na mesa! Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 21º episódio do podcast Na Mesa. Hoje o nosso tema é um tema polêmico, né, Mari? Forte, hein? É um tema que os cristãos às vezes se confundem porque acham que precisa, outros que acham que não precisa. Enfim, hoje o nosso tema é planejamento e finanças. Mari, você acha que o crente pode ser bem-sucedido na vida, ter bastante dinheiro? Deve ser bem-sucedido. Com certeza, E gente. você acha que o crente falha nessa parte? Com certeza. E muito, né? Com certeza. E a gente vai trazer esse assunto para vocês, porque a gente trouxe desde a primeira semana de dezembro assuntos importantes para a gente tratar ao longo do ano de 2025, se a gente se alinhar em todos esses assuntos, todas essas áreas, a gente vai ter um ano diferente, um ano um pouco mais tranquilo emocionalmente, porque as finanças, a vida sem planejamento, ela traz muita tribulação para o nosso raciocínio. A gente se anseia muito porque não tem dinheiro para pagar dívida, ou porque não se planejou para fazer tal coisa, e as contas vão chegando e a gente não sabe para onde socorrer. Deus manda dinheiro do céu, Ele não manda. Ele é Deus de milagres, mas Deus não manda dinheiro do céu. Então, a gente vai trazer tópicos aqui para poder nos dar uma direção para esse ano que vai iniciar. Né, Mari? É muito importante, né, Dani? E igual você falou, é algo que é pouco falado, né? A igreja fala muito sobre dízimos e ofertas, e tem que falar mesmo, que é algo muito importante. Porém, eu falo que essa questão financeira, planejamento e finanças, deveria ser algo que a gente deveria aprender desde a escola. Com certeza. Deveria ser uma matéria obrigatória, né? A gente tem tanta matéria que não tem nada a ver com nada, né? Química. Por que você usa química na lógica, Dani? Nunca. E física, Dani? Também não. Então, assim, tem tantas matérias que na vida cotidiana a gente não vai usar, mas finanças é para a vida toda, né? E a gente percebe quantas pessoas estão fracassadas, estão frustradas, estão depressivas, estão ansiosas, porque não sabem lidar com a vida financeira. Então, a gente sabe que isso é muito importante para ser falado, né, Dani? Com certeza. E desde a escola, Mari, como você disse, a gente deveria aprender sobre investimentos, né, sobre muitas áreas que podem nos ajudar a elevar, né, a nossa vida financeira, porque também ficar comendo só o mínimo, bebendo só o mínimo, e só dá para pagar a conta do mês, você não consegue nem viajar, você não consegue nem usufruir nada, né, de um paraíso que Deus criou para nós. Então, isso afeta a gente. Eu vivo querendo viajar, porque eu amo viajar. Quem viaja tem uma vida diferente, porque viajar é vida. Sim. Mas se a gente não tiver dinheiro, como que a gente vai? Agrega muitas experiências novas, né? Culturas novas. Sim, né? A gente conhece mais aquilo que Deus criou, a natureza, principalmente. Quem não ama ir na praia? Meu Deus. Eu amo ir na praia, Ai, gente. nesse momento eu tô esperando, tô querendo ir pro sul, amiga. Também não. Eu tô procurando o frio. Tô atrás do frio. Você conhecia a neve, que no nosso país não neva. Então, e é um sonho, algo que Deus manda do céu. Então, a gente precisa se planejar, a gente precisa cuidar da nossa educação financeira, estudar sobre investimentos, sobre empreendimento, sobre crescer na empresa talvez onde você trabalha, fazer curso, né, Mari, preparatório, uma faculdade, para que você possa ter um cargo maior para ganhar um pouco mais, ou fazer do pouco que você ganha lá um novo negócio. Porque é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra, né, Mari? Com certeza. Isso é importante mesmo. E por que será, Dani, que nós, vamos jogar para nós crentes, né, cristãos, a gente é tão atacado nessa área? Por que você acha que o crente é tão atacado por Satanás nessa área? Eu estava pensando, sabe, quando a gente estava refletindo a respeito desse assunto, nossa, a gente é tão bordoado nessa parte.
Eu acho que veio algo cultural, né, Mari? Desde que foi escrita aquela passagem na Bíblia que nós não podemos ter dois senhores do coração, né? Mamon ou Deus. Mas ali Jesus não deixou falando que a gente não pode ter dinheiro, mas sim que o dinheiro não deve ser o dono do nosso coração. A nossa esperança não deve estar no dinheiro que a gente tem ou que a gente um dia vai ter, mas sim no nosso Deus. Então acho que pode isso foi ter o dinheiro, mas o né? dinheiro não pode nos ter. Exatamente. O dinheiro a gente deve ter para a gente poder usufruir, para poder ajudar a casa do Senhor, ajudar os necessitados, a nossa família e também, né, ajudar missões, ajudar muitas coisas que a gente pode abençoar pessoas carentes que tem aí. Então a gente deve expandir, né, esse entendimento sobre o dinheiro. Eu acredito, Dani, que assim como você disse a respeito disso, né, que a gente pode ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode tomar o primeiro lugar na nossa vida. Eu acredito que o crente é muito bombardeado com isso, justamente porque o diabo quer tirar o centro da nossa vida em Deus e colocar outras coisas, nossos olhos, né, no mundo, naquilo que o mundo pode nos oferecer. E aqui, ó, em Mateus 6:19, diz assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, olha só que peso que tem isso, porque, para pensar, a gente é muito atraído pelo que a gente vê, né? Geralmente o que a gente vê, a gente quer consumir, né? Então, aquilo acende um desejo no nosso coração, uma cobiça, então já começa a encarrilhar um monte de pecado, né? E a partir daí, o diabo ele tem metralhado os cristãos, principalmente aqueles que não têm os seus olhos fitos em Deus, fitos no propósito, que é o propósito do reino dos céus, né? A nossa vida aqui, o nosso investimento não tem que ser aqui, tem que ser lá. Temos que investir aqui, é lógico, gente, igual a Dani falou, uma viagem, isso aí é um investimento, e Deus também, ele se alegra em ver a gente desfrutando daquilo que ele criou. Tudo bem, não tem problema nisso. Mas isso não pode ser o principal na nossa vida. E a partir do momento que isso se torna o foco principal, e isso não deixa você ler a Bíblia, não deixa você orar, te tira o sono, então, opa, alguma coisa está errada, né, Dani? E tem gente que é assim, ela dorme e acorda, eu preciso ter aquilo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque se eu não tiver aquele carro, gente, a pessoa é consumida por aquilo, ela não consome, ela é consumida por aquilo, né? Mari, teve uma pregação que o pastor Jefferson fez lá na igreja, sobre a quarta doutrina lá da quadrangular, que é Jesus voltará, né? E ele falou assim, gente, Jesus está voltando, mas onde está o seu coração? Seu coração está na loja que você tem? Se seu coração está na loja que você tem, Jesus voltar, e você vai ficar com a sua loja. Deus. Então, assim, o centro da nossa forte. Vida é muito forte. O centro da nossa vida deve ser Jesus, a gente deve ansiar pela eternidade. E as coisas que a gente vai conquistando não deve dominar o nosso coração. Não deve dominar. Então, por isso que o diabo ele ataca nessa área. Acho que a gente faz a gente entender que a gente não merece coisas boas. Aí às vezes a pessoa tá lá andando com fusquinha, nada contra o fusquinha, eu sou apaixonada, mas tá indo lá com fusquinha dando problema e tal. E aí tá lá firme, né? Tá nas vigílias, tá nas orações. E aí Deus prospera, Deus começa a prosperar e aí do fusquinha ele passa por um Honda Civic. Aí o irmão já empina o nariz, já começa a se sentir melhor do que o outro irmão. Você vê como é que é? A gente se sente mais poderoso pela influência que a gente acaba dispondo através daquilo que nós temos, e não é assim. Isso é a mentalidade consumista desse mundo. E a própria palavra diz que a gente tem que não se amoldar aos padrões do mundo, mas transformar nossa mente através da palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o diabo está metralhando tanto a gente nisso, né, Dani? Exatamente. O poder, né, faz a gente subir alguma coisa na nossa mente achando que a gente é mais que o outro. E eu vi uma estimativa que 78% dos brasileiros, deve ter subido mais, isso aí é uma coisa de 2019, essa pesquisa, está endividado. Gente, 78% dos brasileiros, quer dizer, todo mundo está endividado quase praticamente. Tudo. Então, isso aí é muito sério. É muito sério. E aí, com a dívida, a pessoa fica depressiva, começa a acarretar problemas de saúde, e aí problemas no casamento. Se tem uma coisa que o índice de divórcio também é alto, é problemas financeiros dentro do relacionamento. Aí começa a mulher ocultar que estourou o cartão, aí quando o marido descobre, e aí joga a culpa nela, e ela joga a culpa nele por causa de outra coisa, e aí vira uma bola de neve.
Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. O diabo tem usado muito essa área mesmo para bombardear a gente. Se a gente não estiver atento, não souber administrar de uma maneira correta e baseada na palavra, a gente está perdido, né? A gente está perdido. É por isso que a gente também colocou como tema, né, Mário, planejamento. Muito bom. A gente precisa planejar sobre como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente vai gastar com uma coisa, será que eu preciso, será que não preciso? Tem o livro do Thiago Bonemar que chama Dinheiro é Emocional. Eu ouvi falar disso, que é muito forte esse livro, hein? Então, ele falou, eu tava assistindo a pregação dele, que ele falou que vai mudar o nome desse livro, vai reformular e editar, vai reescrever, né? E vai mudar o título pro Ele fez com outro livro dele isso também, né? Um dos primeiros dele, agora ele reeditou uma nova capa, algumas coisas ele acrescentou e tal. Então a gente... É bacana isso. A maioria das coisas que a gente gasta não é por necessidade, é porque a gente tá emocionado. O Douglas do Dizoscope, ele fala muito isso, que ele tem uma regrinha, ele junto com a Caval, quando quer comprar alguma coisa, eles falam, é vontade ou é necessidade? Se é necessidade, ok, se é vontade, vamos analisar. Porque na maioria das vezes a gente não compra o que a gente está com necessidade, na maioria das vezes a gente compra o que a gente tem vontade. E não é assim que funciona, é igual a fome. Se você realmente está com fome, o que tiver na tua frente você vai comer. Agora, se você está com vontade das coisas, você começa a selecionar o que você quer. Então, toma cuidado, porque quando a gente está com necessidade de algo, realmente a gente vai lá e vai comprar aquilo, porque é primordial, não tem como. Mas quando a gente está com vontade, é sempre algo específico, que é mais caro do que você pode, né? E não tem problema, se você quer, talvez isso daí seja um objetivo até bom, né, Dani? Para você falar, não, precisa que... Então, o que eu vou fazer? Quais os cortes que eu vou ter que tomar, e às vezes, de gastos excessivos, para poder juntar dinheiro para poder conquistar aquilo? Acaba que você tendo um objetivo desse, você vai até demandar até mais esforço seu para você alcançar. Agora, fazer na loucura, aí não, né? Aí não compensa. Não você compensa. Vê que não vai ter retorno. Compra uma roupa, deixa lá, põe etiqueta. Deixa eu ser Passa feliz. 3 anos, senão você vai dar pra alguém. O pessoal fala assim, não, o importante é ser feliz. É nada. Você não vai ser feliz depois com gente ligando na tua cabeça, perturbando, cobrando. Vai nada. E aí, sobre planejamento, a gente está falando aí sobre finanças, tem uma passagem na Bíblia muito conhecida que é a multiplicação dos pães e dos peixinhos. E me chama muita atenção isso, porque aquele garoto, aquele rapaz, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquela multidão estava faminta, e ele também, muito provavelmente, era o lanche dele da tarde, né? Eu vou falar para você, nós que é gordinho, é difícil numa hora de fome você dividir com outro, principalmente quando você vê que o que você vai dividir não vai dar para todo mundo, então é melhor você comer, né? Como correndo para ninguém ver. Isso! Mas eu achei interessante porque aquele garoto sabia que não seria o suficiente, mas ainda assim ele ofereceu o que ele tinha. Diz assim, lá em Mateus 14, só vou ler o 17. Aí os discípulos disseram para Jesus, que Jesus perguntou se tinha alguma coisa para alimentar o povo. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então, às vezes, a gente acha que o que a gente tem é pouco, mas a gente tem que lembrar que aquilo que a gente deposita aos pés do Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos sonhos, quando a gente planeja em cima da vontade de Deus, a gente planeja orando, tudo, aqueles 5 pães e 2 peixinhos vai multiplicar quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca o propósito, a vontade de Deus em primeiro lugar, não a nossa. Aí as coisas começam a ser diferentes, né, Dani? É verdade. E sobre planejamento, Mário, eu escrevi assim, olha, Deus não age de maneira aleatória. Deus age baseado em nossas intenções e projetos. Então, se a gente não se planejar, o que a gente vai orar pedindo para Deus? Não tem como. Deus, deixa a vida me levar. Qualquer coisa que o Senhor fizer, tá bom. Não é? Então, assim, a gente não pode viver sem planejamento, sem esperança de alguma coisa, sem sonhar alguma coisa. A gente precisa se planejar. Principalmente para esse ano que vai começar. Traçar metas, objetivos. Exatamente. Se planeja, coloca numa listinha, né? Quanto tempo eu quero levar para alcançar tal coisa, né? Por exemplo, eu quero trocar de moto, exemplo, né? Poxa, mas a diferença da moto que eu estou para essa moto é, exemplo, R$5.000. Quanto tempo será que eu vou conseguir levar para eu adquirir se eu diminuir os gastos, se eu fazer uma hora extra? Já estabeleça ali um prazo para que você se esforce, para que você atinja aquela meta. É planejamento, igual a Dani estava falando, a pessoa se planejar, se programar. Você não é pego desprevenido quando isso acontece, né? É muito importante isso.
E Deus abençoa o planejamento, Deus abençoa projetos. Deus não vai te dar coisas de maneira aleatória. Ele vai abençoar o teu projeto. Então coloca na mão dele aquilo que você quer receber do Senhor. Aí, em contrapartida que a gente falou do menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos, tem a parábola do jovem rico, né? Que ele fala, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele falou assim, guarda os meus mandamentos. Mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade, eu tenho guardado, eu tenho... Eu falei, então só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem e me segue. Na hora ele já se lamentou, o semblante caiu, porque ele sabia que ele tinha muito e ele não queria desfazer daquilo. Ou seja, o coração dele estava preso aos bens. Você acha que Jesus realmente queria que ele vendesse aquilo? Talvez não precisaria, mas é que ele queria provar o coração dele, a fidelidade dele, se ele estava com esse desprendimento para colocar Deus acima de qualquer outra coisa. Então a gente sabe que para ser discípulo de Jesus, você tem que negar a si mesmo e seguir a ele. Então ele tinha que negar essa cobiça dele para aí sim se tornar um discípulo de Jesus. Mas aí a hora que Jesus chegou para ele, perguntou, aí foi colocado à prova, o Deus dele, Mamon, era muito maior do que a vontade. Ou seja, ele sabia a verdade, ele conhecia a verdade desde quando ele era pequeno, mas ele não aplicava aquilo diretamente com amor, empenho e devoção. Aí que está a diferença, né? É que tá a diferença. E é aí que a gente não pode errar. Não. A gente deve sim ter grandes sonhos, grandes planos, e realmente desejar como o melhor da terra, mas isso não deve ser o dom do nosso coração. Não deve. Isso assim, é um tratar muito delicado, você precisa se abrir para o Espírito Santo agir. Senão, o dinheiro ele vai subir para sua cabeça, você vê gente poderosa, muito soberba, e não precisa ser assim, né, Mari? Não precisa ser assim, a gente pode ser diferente. Não. Até porque talvez essa pessoa poderosa que pode pisar em todo mundo, um dia vai depender de um faxineiro, né? Um dia vai depender de uma pessoa, um técnico em enfermagem. Então, esse prestígio todo não vai servir de nada para essa pessoa, ela não vai levar para o caixão dela. E uma coisa também, Dani, que tem me preocupado muito, é essa questão da gente, essa comparação, né? A gente vive na era da comparação. Isso também é perigoso, porque aí a pessoa não consegue ter contentamento com nada. Nunca o que eu tenho é bom. A casa que eu tenho é legalzinha, mas aquela do vizinho, nossa, você viu aqueles armários novos, planejados? Gente, daquela cor, é tudo que eu preciso. Aí você comprou um carro, esse carro, nossa, é top. Aí passa 6 meses, 4 meses, nossa, mas você viu aquele outro que lançou, Dani? Nossa, não, aquele sim, Dani, se eu tiver aquele, eu vou estar realizando. Não vai estar. A comparação, ela vai querer te gerar sempre algo novo, mas na verdade isso é um vazio da alma que você precisa tratar. É falta de Deus. Você está querendo ocupar coisas no lugar de Deus e isso daí não vai te saciar em absolutamente nada. E a questão da comparação vem da internet principalmente, né, Dani? E aí, por isso, o diabo tem usado tanto a internet para destruir vidas. A gente vê esse tal desse tigrinho. Gente, não. Esse tal desse tigrinho veio para... Eu postei ainda hoje nos stories um vídeo que o seu Elias, né? O seu Elias, ele é um barbeiro top de linha aí, tem franquias. E ele postou esse vídeo falando justamente sobre isso. Essas pessoas que agora adquiriram esse vício por jogos. O que é esse vício, né? E aí lá mostra o cara na beira do portão, assim, sentado. Ele tava com uma garrafinha de refrigerante, um salgadinho pequenininho. Ele colocou do lado, e se o portão tá entreaberto, a pessoa pegou, puxou aquele refrigerante, aquele salgadinho, e deu um refrigerante maior e um salgadinho maior. Aí dali um pouco, o cara pegou, jogou aquele salgadinho maior, aquele refrigerante maior, aí veio um bolo de dinheiro. Nossa! Aí ele pegou, mandou aquele bolo de dinheiro e mais um tanto tinha no bolso, aí veio outro bolo. Ele falou, nossa! Aí depois ele pegou tudo que ele tinha, pôs lá, o portão fechou e ele ficou sem nada. Então era para ilustrar o que é esse movimento, que eu falo assim, Satanás mesmo, demoníaco, que tem gerado a pessoa, ela ganha uma coisinha, aquilo já ilude. E, gente, isso mexe com neurotransmissores. A pessoa começa a vir vários neurotransmissores que provoca prazer, bem-estar, a pessoa se sente feliz, alegre, eufórica por aquilo e ela quer cada vez mais. É como se fosse uma droga que você consome e aquela dose começa a ficar pequena para você. Você precisa de uma dose maior para te provocar aquele prazer, aquela sensação boa. E aí é sem fim. É sem fim, porque a pessoa quer investir, aí daqui a pouco já não tem mais nada e a pessoa quer mais. E não tem mais nada e a pessoa quer mais. Não tem mais nada.
E aí tá o problema, porque aí, quando vê, a pessoa já acabou com a vida financeira da família, já destruiu tudo, já perdeu filho, já perdeu esposa, já não tem mais nem o que vender mais. E aí pronto, aí a pessoa até se mata. É uma doença. É uma doença. É uma doença. Tem que ser tratado realmente como uma pessoa que é viciada em droga. Mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ou uma pessoa viciada em álcool, é algo muito sério, tem que ser tratado, gente. Trata com psiquiatra, com um psicólogo, parte espiritual também, tá? Também, porque essa pessoa, o olho dela, esse versículo que a gente leu em Mateus, depois no próximo ele diz assim: os seus olhos, eles são as janelas da sua alma. Ou seja, aquilo que o seu olho olhar, se for bom, vai iluminar o seu corpo. Se for ruim, vai te deixar em trevas. Então, se a pessoa ela não está focada em Cristo, está focada na cruz, ela não está focada na Bíblia, e ela ficar se distraindo com essas coisas que Satanás vai oferecendo, ela vai destruir ela própria. E talvez, Maria, ele nem joga para ganhar dinheiro, é o vício de jogar. O desafio, né? De perder a oportunidade. Isso é muito sério. Isso tem destruído muitas pessoas. Eu trabalhava num lugar, mas você viu tanto de menino falando, eu perdi. Eu perdi, era jogando assim. Mas por que você não parou de jogar essa bomba ainda? Ela acredita no próximo link, tu gente, tá ganhar. Nossa, a hora que eles iam... Aí vinha um outro paralelo, como você chegou? Eu falei, para de ser besta. Eu vi um cara que trabalhava em banco, gente, o cara trabalhava em banco, olha como isso é sério. Ele pediu as contas para pegar o acerto e ficar investindo, ficar jogando dinheiro fora nisso. Perdendo dinheiro. E a mãe percebeu, porque via que ele tava muito nervoso, via que tava perdendo as coisas, e falou assim, tem alguma coisa estranha, né? Tá errado, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele se abriu, falou que ia parar. E por fim não parou. Não parou e foi perdendo dinheiro, e não parou e foi perdendo dinheiro. Aí chegou uma hora que ele deixou uma carta e se matou. Falou, eu não consegui parar. Eu acreditava mesmo que um dia eu fosse mudar de vida, que eu fosse mudar a vida da nossa família, que a gente fosse ser feliz com muito dinheiro. E eu não consegui. E eu acabei com todo o dinheiro que eu tinha. E eu não queria te contar isso. E eu estava frustrado comigo mesmo. E eu resolvi acabar com a minha vida. Meu Deus, que A pessoa trabalhava em banco, era bem sucedido, tinha dinheiro, tinha uma família, tinha uma estrutura legal. E abriu mão de tudo por uma ilusão. Porque os olhos dele consumiu isso. E cai pro coração, gente, e toma todo o resto. É difícil, a gente precisa de sabedoria para lidar com tanta coisa que hoje o mundo nos oferece de maneira ilusória, né? Porque é tudo ilusão isso aí. Ninguém ganha dinheiro fácil, ninguém ganha dinheiro jogando, ninguém ganha dinheiro brincando. E a gente precisa trabalhar de uma maneira digna, uma maneira que te traz honra para sua família. Não adianta você se iludir com essas bobeiras. É muita bobeira. E você cai nessa ilusão, fica ofegante e tal. Gente, a gente não tá falando isso pra ofender ninguém, pelo amor de Deus. A gente tá falando isso pra te alertar e tirar você dessa. A gente não tá aqui pra ofender, te chamar. Tá me chamando de burra, então. A Maria Dani tá te achando, então, as espertonas. Não, a gente não tá achando nada, a gente tá querendo te ajudar, a gente tá estendendo uma corda pra te arrancar desse fundo exposto, porque se você não tá ainda, você vai chegar. Tá? Desculpa, me fala uma pessoa que tá bem sucedida, estabelecida, esses blogueiros, para. É mentira. Tá se enriquecendo às suas custas. Você dá dinheiro pra eles, você compra os produtos que eles vendem, às vezes, às suas custas. Você nem tanta qualidade assim, mas você às suas custas. Prefere, mas ele é bom, aí eu sigo ela tem 17 bilhões de seguidor, ela tem isso. E o que vai mudar na sua vida? Esses bet da vida agora, aposta de jogo, de resultado de jogo. Gente, não poupe, vai. Os caras ficam. Vamos acordar. Vamos evoluir, gente. A Bíblia fala que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menina, agora eu me tornei homem. Eu deixei as coisas de menino. Isso é coisa de criança. Para com isso, pelo amor de Deus. Ver um adulto fazendo isso, não é uma criança boba, um adulto de 50, 40 anos, gente. Não, gente. Não trabalhar ninguém quer. Tudo que vem fácil, vai embora fácil, gente. Isso aí é fato. Então, não se estabelece. Tudo que vem rápido, vai embora rápido. Não se estabelece. É que nenhuma vez eu ouvi, Mari, você já viu algum ganhador da loteria ter ficado milionário depois que ganhou dinheiro? Teve coitadinho. Sei nem onde vai parar. Coitadinho agora, por último, com 20 dias, que ganhou 250 milhões, morreu. Ai, que dó. Do que? Infarto? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda, mas teve um problema, aí estão pesquisando ainda a morte em algumas outras doenças, né, pré-existentes, mas... Mas não foi assassinato? Não foi. Fez uns implantes de detalhe e depois morreu, olha. Nem desfrutou. Que dó. Nem desfrutou. Deve ter jogado a vida inteira. Aqui diz em 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foi chamado, tendo feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Qual seja a honra, a glória e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos desse mundo que sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, está falando para a gente não perder o foco naquilo que Cristo deixou para nós, aquilo que Ele nos ensinou, os frutos espirituais. E, em contrapartida, a gente fazendo a boa vontade do Senhor, Ele vai nos enriquecer, Ele vai nos prosperar, mas com um intuito. Não é só para favor próprio, para que a gente possa desfrutar sozinho, não, mas é para abençoar e também ajudar pessoas que precisam. Nunca Deus demanda uma bênção para abençoar uma pessoa só, Dani. Jamais. É sempre para abençoar o coletivo. Por isso que muitas pessoas não enriquecem. Deus não dá prosperidade, porque sabe que a partir do momento que essa pessoa for próspera, ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então, às vezes você aí não está conseguindo prosperar, nada dá certo, porque Deus sabe que o Deus da sua vida não é Ele, que a partir do momento que Ele te abençoar na vida financeira, aí você vai jogar tudo pro alto e falar, agora eu vou ser feliz. Vai. Deixa eu ser feliz. Ô Mari, falando sobre a gente andar nos caminhos corretos, eu vou ler aqui um momento que o rei Davi, antes de morrer, ele falou a Salomão. 1 Reis 2:3. Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor, o seu Deus, te exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos, e assim Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Meu Deus. Então a gente tem que seguir tudo que ele falou aqui para a gente ter aquilo que Salomão teve. Não é jogando o jogo do tigre. E Salomão não pediu dinheiro para Deus quando ele pediu sabedoria. Exatamente. Porque ele sabia que com a sabedoria ele ia conseguir tudo o resto. Mas sem a sabedoria ele não ia estabelecer a riqueza. E ele conseguiu. Foi o mais sábio. Eu não sei se o mais rico, não lembro se o mais rico foi ele ou se foi o pai. Ele foi poderosíssimo. Ele era rico, ele era muito sábio. Mas o que trouxe a riqueza para ele? A sabedoria. Eu lembro de ler momentos aqui da Bíblia que fala que teve uma rainha que foi no palácio dele para poder saber de onde vinha, né, tanto conhecimento, porque não conseguia descobrir. E a Bíblia fala que ninguém se vestiu como Salomão. Então você vê como ele foi uma pessoa poderosa, mas o que ele queria? Sabedoria em primeiro lugar, porque ele sabia que não adianta ele ter todo o poder do mundo, todo o dinheiro do mundo, se ele não soubesse administrar corretamente aquilo. Por isso que a gente tem que planejar, colocar Deus em primeiro lugar. Deus é a primazia de tudo, senão a gente não vai conseguir estabelecer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente precisa de sabedoria, com certeza, Mari. E também para empreender. Tudo aquilo que a gente faz que é dentro da vontade de Deus, você pode ver que o negócio flui, dá certo, não precisa de forçação de barra. Né? Então, agora a gente está aí, ó, nos últimos dias do ano, e eu acredito que muito provavelmente vocês devem estar com 300 milhões de planos, de vontades, ou talvez não, frustrados, sem perspectiva do que fazer para o próximo ano. Começa planejando, apresentando para Deus aquilo que você quer. Igual a Dani falou, a gente tem que ser específico. Se você olhar, a gente está lendo, né, Dani, a Bíblia, e você pode ver, a gente está em Êxodo agora,
quando foram fazer o tabernáculo de Deus, fazer tudo o ambiente lá da adoração, era riquíssimo em detalhes. Deus passou para Moisés detalhe de tudo. Deus é Deus de detalhe, tanto de tamanho, de cor, de textura. Ele é Deus de detalhes. Então, seja detalhista. Fala também como é que você quer, o jeito que você quer, o que você gosta, a maneira que você... E deixa na mão dele. Se for para ser, vai ser. Ele vai te entregar até além do que você inventou. Mas se não for para ser também, esteja com o teu coração limpo e tranquilo, que ele vai retirar e tá tudo bem também. Né? Tudo que vem para nossas mãos, se for da vontade de Deus, é bênção. Se não for, é maldição. Deus quer abençoar o seu projeto. Então se planeja o que você quer. Mas você primeiro precisa fazer uma auto-reflexão. O que eu quero para minha vida, mas eu nem sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, onde eu quero chegar. Então você precisa fazer essa auto-reflexão. Tem muitos seres humanos que não fazem essa auto-reflexão. Não sabe nem o que está acontecendo, só foi vivendo, deixa a vida me levar, hoje está num lugar que não queria estar, mas também nunca parou, né, para ler um bom livro, para trazer à luz talvez aquilo que precisa para poder mudar. E tem coisas que a gente só vai mudar quando a gente mudar. Não vou esperar a mudança vir de outra pessoa, mas a mudança tem que vir a partir de mim. É verdade. E tomar cuidado e sondar também os nossos pensamentos e vontades e pensar, isso daí é para quê? É vaidade? Ou é algo que vai edificar mesmo a vida e ter um sentido que seja proveitoso? Se você for garimpar mesmo, de 100% daquilo que a gente sonha e almeja, 90% é vaidade. Então toma cuidado, porque às vezes Deus não realiza porque é pura vaidade do teu coração, né? Às vezes você quer ser aceito pelos outros pelo que você tem, ou você quer se sentir mais poderoso ou poderosa por um carro, por alguma vestimenta, alguma coisa, porque é algo que está faltando dentro de você, uma autoafirmação em Deus. Então, procura avaliar isso também no planejamento. Ali no planejamento eu creio que Deus vai falar com você. Ora, pede para o Senhor te conduzir. Eu acredito que Deus vai falar muito no teu coração. Planeja mesmo. E colocando Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que teu ano vai ser bem sucedido. Amém. Se planeje, se consagre, porque o que Deus quer é te ver bem. Deus não quer te ver mal. Então, Ele quer mudar a sua história, mas você precisa se planejar, se programar, se dispor, né, ao Espírito Santo para Ele te guiar. Porque senão você vai viver a vida inteira do mesmo jeito, não vai mudar, você vai fazer, eu quero que ano que vem aconteça isso e aquilo. Mas você não ora, não se consagra, aí ano que vem repete tudo a mesma coisa. Tudo que aconteceu ao longo da vida, no ano que vem faz tudo a mesma coisa. Então é uma atitude que depende de você fazer. É isso aí, pessoal. E aí, no próximo episódio, nós vamos falar do que, Dani? Gratidão? Não. Eu anotei aqui, não. Peraí, gente. Gratidão é o último. É o último, na verdade, que vai ser lançado dia 2 de janeiro. Olha, fica sabendo aí. Isso, peraí. Você já fica sabendo. Gente, a gente está tendo vários temas aí fortíssimos, porque é conduzido pelo Senhor. Deus trata com a gente e depois a gente traz para vocês. É verdade. Mário, o próximo é família e relacionamentos. Nossa. Se a gente falou para você apertar o cinto hoje, na próxima aperta mais um pouquinho, dá uma fivelada maior. Gente, não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos, do seu esposo, sua parceira, porque o divórcio mata muita criança, né? Mata muito adolescente, mata muita coisa. Então, é um assunto da semana que vem, então a gente está preparando um conteúdo bem legal para vocês. Então, não deixe também de assistir o conteúdo da semana que vem, que vai ser muito forte também. Amém, vai ser mesmo. Pessoal, agradecemos mais uma vez esse tempo precioso que nós estamos tendo com vocês aqui. Queremos agradecer mesmo e pedir mais uma vez, por favor, que você curta aqui esse vídeo, que você comente, deixe o seu comentário a respeito aí da vida financeira, planejamento, como é que você tem feito, o que você pretende fazer, né, para melhorar em 2025. E também que você compartilhe nas redes sociais, compartilhe aí no WhatsApp para outras pessoas, que é muito bom isso, porque o YouTube entende como algo relevante esse conteúdo e começa a entregar para muito mais pessoas, e a gente alcança muito mais vidas e o Evangelho de Deus vai disseminando para mais pessoas. Muita coisa ruim tem alcançado pessoas por aí, então agora a gente tem que disseminar coisas boas. Ajuda a gente a fazer isso, seja um canal de bênçãos também. Amém? Isso aí, pessoal, compartilhe, coloca no grupo da sua família,
Fala para eles o que esse episódio falou com você, para poder falar com eles também. E nos ajude nessa missão. Nós estamos aqui pela obra do Senhor, que nós amamos muito. Não é nada para nós, né, Mayra? Não é nada para nossa honra, nossa glória. E tudo para poder espalhar a mensagem do Evangelho e falar como que Jesus transforma vidas. Como que o Espírito Santo está agindo através de nós e na sua vida também. Pode mudar a atmosfera onde você vive. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe seus planos, seus projetos, abençoe sua entrada, sua saída, guarde toda a sua casa, os seus sonhos e que você seja uma pessoa próspera, abençoada, mas não se esqueça que Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Sim. Vamos brindar conosco? Até mais, pessoal. Na mesa!